Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao Poderosamente Cast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que nos está a acompanhar. Fala para vocês Henriqueta Kudiquila e este é o Poderosamente Cast. Hoje, mais uma vez, nós trazemos alguém que decidiu viver para Cristo, decidiu dedicar a sua vida em prol do Evangelho. Então, convidamos-te a ficar conosco até o final, acompanhe-nos e, claramente, depois vamos querer que deixe nos comentários o que é que achou dessa nossa conversa, que será bastante interessante. Temos a honra de apresentar para vocês Padre Edilson do Palma. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Sinta-se à vontade, confortável. Nossa casa é a sua agora também. Então, antes de prosseguirmos com o programa, nós gostaríamos que levasse-nos a uma oração, por favor. Oremos. Te pedimos, Senhor, Deus e autor da vida, que a tua graça e o teu amor jamais declinem em nossas vidas. Que seja o teu Espírito a fortaleza das nossas almas. Que Jesus Cristo, teu Filho, continue a ser o nosso guia, aquele que nos protege em cada instante da nossa vida. Que Maria Santíssima, a mulher que tu escolhestes como mãe do teu Filho unigênito, possa ela continuar a conceder-nos a humildade, a simplicidade de vida, para melhor nos servirmos e amar-vos naqueles que mais precisam. Tudo isto te pedimos com confiança ao Pai, por Jesus Cristo, teu amado Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. É a primeira vez que eu tenho um contacto com um padre tão jovem. Uau. Já agora, o que é que motivou-lhe? O que é que está por detrás dessa escolha? O que é que decidiu ser padre? Muito bem. Normalmente, a decisão para a vida sacerdotal, a vida religiosa, começa de uma forma tímida, mas a minha não. A minha começou de uma forma muito forte. Eu tenho uma sobrinha, a primeira neta dos meus pais, que hoje é uma mulher de 24 anos, que no ano de 2001 caiu do 7º andar. Caiu do 7º andar e não morreu. Tanto é que eu disse que hoje é uma mulher de 24 anos e mãe de 2 filhas. Que milagre. E neste instante, fruto do desespero humano, fruto de vamos assim dizer, essa fraqueza humana, eu chorei muito. E naquele momento eu disse, Senhor, eu troco a minha vida pela vida da minha sobrinha. E ficou assim. Pareceu para mim algo de fruto do impulso. Mas a primeira pessoa com quem a minha sobrinha falou, depois de voltar do hospital, uma semana de coma, foi comigo. Ela só conseguia ficar no meu colo. Na altura ela estava com 5 anos. Só comigo, só. E eu disse, és o sinal que o Senhor me dá. No mesmo mês, que ele foi em abril, no mesmo mês, ingressei no grupo vocacional. E em dezembro deste mesmo ano, eu comecei a minha caminhada no dia 3 de dezembro de 2001. E até hoje, eu me tornei sacerdote há 7 anos. Foi algo assim muito, que até hoje emociona-me ao falar, vamos assim dizer, né? Emociona-me a falar sobre isto porque é um aspecto que pouca gente sabe. Pouca gente sabe como começou a minha vocação, Certo. a minha história vocacional. E como é que a família encarou isso? Quando decidiu que seria padre, creio que deve ter anunciado que agora havia de envergar para este lado. Como é que as pessoas encararam isso? Não houve muita surpresa. Nem da parte dos meus pais, nem dos meus irmãos. Mas houve uma pequena pergunta, por exemplo, de um dos meus irmãos que eu não me esqueço até hoje. É mesmo esse o teu caminho? Antes de me entregar a mala, eu disse, é esse o meu caminho. E hoje estamos, desde os 17 anos, e hoje estou com 39 anos. Uau! A família toda é católica? A minha família materna é metodista. Minha mãe é metodista. Mas a minha mãe reza o terço, acompanha as missas da igreja. Certo. Vai às missas dominicais, quando pôde. E assim. Mas todos os outros manos são... Tenho um irmão metodista e todos os outros são católicos. Então, cresceu na católica ou
passa um tempo na metodista e depois decide ir para a católica. Cresci na católica. Muito bom. Normalmente os padres, e não só, e outros líderes religiosos são vistos como exemplo de moralidade ética ou exemplo de moral e espiritualidade aprovável. E diante disso, quais são as principais responsabilidades que acarreta como líder de uma paróquia? Normalmente as pessoas têm uma imagem de perfeição. Certo. Somos, vamos assim dizer, as pessoas colocam-nos na impossibilidade de cometer algum deslize, algum erro. Têm-nos no pedestal que às vezes nós, nem nós próprios nos colocamos. E diante disto, não é muito fácil, vamos assim dizer, tu seres jovem, Sim. sacerdote e, acima de tudo, lutar todos os dias para ser esse exemplo. Mas eu consigo viver, vamos assim dizer, com naturalidade, com originalidade, porque eu sempre gostei de ser eu mesmo. Boa. Tá? Então, porque as pessoas têm que perceber que o sacerdote é alguém, como diz a Sagrada Escritura, que sai do povo, é um ser humano como os outros. Não que isto me dê a possibilidade de exageros, de excessos, para depois justificar-me com não, eu sou humano. Não, fora disso. Então, é uma luta constante, vamos assim dizer, porque todos nós temos esta capacidade de discernir. E o discernimento é um grande apoio, um grande auxílio para situações como estas. Certo. Não deixando de ser uma pessoa dotada de sentimentos e emoções. Claro. E diante de um mundo corrompido e uma sociedade cheia de problemas sociais e até espirituais, quais são os princípios e valores que têm passado para a comunidade, ou seja, a paróquia em que lidera, principalmente para a camada jovem, porque é a mais propensa a desviar-se, mesmo estando na igreja, diante das várias vozes que rodeiam-nos na sociedade em que estamos inseridas. Então, quais são os princípios e valores que considera essencial e que tem passado para a comunidade que tem liderado? Lealdade, respeito, certo, e fidelidade às suas origens. Eu pensava que havíamos começar pela família, tá? Porque eu identifico-me muito com esta palavra. Para mim, família é base. É o primeiro ministério de todos. E tudo isso se aprende na família. Certo. Hoje os jovens desistem com muita facilidade, mas talvez porque não têm esse apoio da família. Sim. E na família é onde nós aprendemos que para alcançarmos alguma coisa, nós temos que batalhar, temos que nos sacrificar, temos que muitas vezes esquecer-se de nós próprios. Temos que ser donos ou adquirir uma postura de vida que nos leva a ver a vida com realismo, certo, não com utopias, com fantasias. É preciso essa descida das nuvens, porque muitos jovens não conseguem alcançar certos sonhos, projetos que se colocam, vamos assim dizer, por essa falta de princípios de base tão simples como o dizer que para ser homem, que para ser alguém, eu tenho que batalhar, eu tenho que me sacrificar. Então, é um aprender diariamente a sair de si mesmo, a enfrentar novos desafios, a saber correr atrás, a não desistir logo na primeira queda, certo, mas a ser perseverante. Eu sempre digo isso aos jovens, que eu também sou jovem, que a perseverança é o essencial. E depois fazer sempre apelo a Deus. Acho que, independentemente da religião a qual pertencemos, sempre Deus tem que ser o grande motivador. Tem que ser aquele auxílio, aquele refúgio bom, vamos dizer. Porque sem Ele tudo anda à deriva, não? Sim, eu acredito que
Os jovens têm estado também com muita crise de identidade. E como disse anteriormente, a falta de apoio da família, que muitos não se encontram na fase em que devem, que é aquele período da adolescência e tudo mais, têm as suas crises de identidade, porque não conhecem a sua essência, não lhes são apresentados a sua identidade em Cristo Jesus. E depois, quando crescem, têm essas tendências de desviar-se, de não permanecer na palavra, mesmo estando na igreja. A não aceitação de si mesmo é um verdadeiro calcanhar daqueles. Eu acho que é a pior prisão para uma pessoa. Porque quando nos aceitamos, não só estamos a ser agradecidos para este Deus que nos criou, Sim. porque aqui nós ainda não vemos com tanta incidência, né? Mas essa mudança estética, como é que vamos dizer, essa crise, esse aprisionamento, essa escravidão pelos ginásios e por essas coisas que nós vamos assim identificar. Então é isso também que faz com que as pessoas não se aceitem, não se queiram bem, né? E temos vários vídeos de pessoas sem 2 braços, sem 2 pernas, mas que fazem a sua vida, tá? Ainda outro dia alguém colocou num grupo paróquia virtual, né, o vídeo de um homem que caminha com os braços, né, assim com as pernas para o ar, e o vídeo dizia assim, não? Para de reclamar, para de reclamar, né? Aceita-te, né? Vamos assim dizer, aceita-te, aceita as suas dificuldades, aceita as suas cruzes, aceita os desafios, porque é isto que te torna pessoa. Não, todos os dias nós temos milhares de motivos para sermos gratos a Deus, mas reclamamos por tudo e nada, nos esquecemos daquilo que devíamos estar a ser gratos. Verdade, verdade. Sim. Diante daquilo que é o papel da igreja, diante da sociedade, tem desenvolvido ações ou projetos com a comunidade em que lidera para o bem do país ou para o desenvolvimento do país? Eu trabalho com escola. Eu sou, nesse momento, diretor do Complexo Escolar 1312 Dom Bosco, no Sambizanga. Muito bom. E tenho muito contacto com famílias carenciadas. Tu não podes imaginar o que é um pai não conseguir pagar a propina do seu filho no valor de 1.200 kwanzas mensal. Tá? E uma pessoa ter 5 filhos, 4 filhos e ter que quase retirar os seus filhos da escola pela impossibilidade do não pagamento das propinas. Não que a nossa primeira exigência seja o dinheiro, não. Sim. Mas eu sempre procurei incutir na cabeça dos pais o seguinte: quando tu realmente te preocupas pelos teus filhos, tu vas atrás, tu vens pedir solução. Eu tenho várias pessoas, aliás, eu digo sempre, eu ajudo, eu permito que vários dos meus alunos sejam ajudados, que eu sou um canal somente. Amém. Né? Eu digo sempre, ainda tem muita gente solidária nesse mundo, muita gente de coração bom, que é capaz de sacrificar o pouco que tem para que os outros tenham mais. Então, tem sido para mim também um momento de aprendizagem. E conto-vos uma experiência de um dos meus alunos que, prestes a terminar o ensino médio, a 13ª, teve uma tifoide que violentou muito os seus intestinos. Então ele ficou 2 meses e meio hospitalizado, mas quando os médicos viram que a solução não tinha muita solução, assim dizer, então colocaram para fora do hospital. E ele ficou com os intestinos fora perto de 3 meses. Não morreu, por graça de Deus. Eu envolvi muita gente, e muitos dos que depois vão acompanhar-nos ou estão a acompanhar-nos saberão de que eu falo. Né? Eu tenho amigos no Ministério da Saúde os quais contactei para que ele fizesse a cirurgia. Conseguiu-se fazer a cirurgia, porque imagines um jovem de 20 anos a ter que usar fraldas, a não poder sair de casa, né? A ficar quase como um papel, né? A desaparecer, né? Lentamente, e depois ir recuperando, reerguendo-se.
E neste ano ele terminou o ensino médio. Glória a Deus. Quando deram-lhe a faixa de finalista, ele vem ao meu encontro, tira a faixa e coloca-me. Diz: essa faixa é tua, meu pai. Não há maior prémio do que isto. E durante esses anos todos, qual foi... Creio que essa deve ser muito marcante, né? Mas 7 anos é muito tempo. Creio que já passou por várias experiências. Então, qual é a experiência que muito, tirando essa que já acabou de nos contar, que muito marcou-lhe durante esses anos que já tem... como é que eu chamo? Sacerdócio. Sacerdócio. Obrigada. É uma experiência triste, Sim. mas que ensinou-me muita coisa. Eu tinha meses de padre. Eu fui ordenado no ano 2016. Eu tinha meses de padre e a minha sobrinha, vamos dizer por afinidade, porque o pai dela foi criado pelo meu pai, Sim. sobrinho do meu pai, casou-se em dezembro, dia 23 de dezembro de 2016, e em março do ano a seguir ela vai ter o bebê e morre. Uau, para mim foi algo muito forte. Eu tive que presidir a missa dela de corpo presente. Vamos assim dizer, acabava de fazer a missa dela de casamento, a missa de um mês, e todo mundo vinha procurar refúgio e respostas no padre, né? Esquecendo-se do Edilson, vamos assim dizer, né? Do tio dela. E isto ensinou-me a ter uma certa determinação e uma certa capa protetora para enfrentar estes momentos. Eu acabo, vamos dizer, estamos hoje dia 21, no dia 19 fez 2 meses que o meu pai morreu. Então ainda estou assim no processo de aceitação disto também. Mas esta perda da minha sobrinha ensinou muito. Então, num momento como este, eu fui capaz, vamos assim dizer, pela graça de Deus, de presidir a missa, de corpo presente do meu pai, 7º dia e de um mês. Então, são factos, momentos que nos ensinam e também nos mostram que quem acredita realmente em Deus, Ele dá as forças que precisamos. Realmente, o Senhor capacita em todos os momentos e Ele é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, então vai tudo bem, graças a Deus. Agora, eu sempre cresci, isso realmente é uma dúvida que eu sempre tive, cresci ouvindo de que os padres não podiam casar ou não podem casar, que é uma doutrina da Igreja Católica, e questiono-me se é uma regra, exatamente uma regra, tem exceções, e o que está por detrás, né, dessa tradição da Igreja Católica, porque pronto, né, a pessoa entrega-se a Cristo claramente, mas não deixa de ter sentimentos, emoções, não deixa de ter as necessidades normais de uma pessoa normal, né? Então, o que está por detrás desta doutrina? Por que é que os padres não podem casar-se? Porque o modelo é Cristo. Tá? Okay. O modelo é Cristo. E nós seguimos a Jesus Cristo. Certo. Nas diversas congregações, famílias religiosas que existam dentro da igreja. E abraçamos livremente o celibato. O celibato não é algo imposto. Ok. E depois, só a título de exemplo, e eu falo isso sempre às pessoas, gozando, brincando, mas com muito realismo. Certo. Eu vivo, sou religioso, sou salesiano, pertenço à congregação salesiana. Eu sou religioso, eu vivo, neste momento, eu tenho um irmão do Togo, um irmão do Brasil, um irmão da Espanha e um irmão da Argentina. Imaginem uma casa, 5 mulheres, de nacionalidades diferentes. Seria um caos. Tá? Então, bom, e também dá-nos mais liberdade, tá? Dá-nos, não nos aprisiona as pessoas, assim vamos, porque o celibato torna-te alguém totalmente livre para amar. Ok. E dá-te esta capacidade de assistir a quem mais precisa, de ter paciência, de escutar com o coração, de
ser diligente, de amar sem medidas, porque o amor, não digo que o amor de um pai para os seus filhos ou de um esposo para a sua mulher é um amor restrito. Não. Mas este matrimónio que as pessoas tanto quando falam, quando olham para nós, né, vêm e dizem, né, oh, que pena, tão jovem, não vai ter filhos, e, não tem mulher, né? Eu até pensei que havia questionar a minha aliança. Já agora, eu vou querer saber também. A aliança de compromisso, nela está o meu nome e o dia em que me tornei padre. Ok. Né? Então, as pessoas olham, mas não é nisto que reside a beleza do sacerdócio, não é só nisso. As pessoas focam-se muito nisto. Mas eu me explico sempre da mesma forma que falei aqui agora. É que o celibato, eu o abraço, o acolho livremente. Eu sei que não vou matar em mim nada do que é sentimento, nada do que é prazer, nada do que é pulsão sexual, porque isso é impossível. Seria ir contra a natureza, é impossível ir contra a natureza. Mas também, ao longo da nossa formação, nós temos tudo que é ligado à disciplina de vida, tá? Tudo que é ligado à afetividade. Ok. Sabemos, e não quero aqui aquecer a conversa, sabemos que tem havido muitos casos dentro da igreja que talvez também tenha suscitado a questão. Sim. Mas eu digo sempre, cada um é cada um. Cada um se conhece, cada um conhece as suas fraquezas, então logo devemos fazer apelo à autodisciplina, tá? E também ao cultivo de uma amizade sincera e verdadeira. Tá? As amizades ajudam muito, sobretudo a amizade, a proximidade com a própria família e a família que nós vamos constituindo, vamos assim dizer, né? As pessoas do dia a dia, aqueles que nos viram crescer, é sempre bom. Eles também nos ajudam, são um estímulo. Tem como revogar a decisão Do celibato? Sim. Revogar não diria, porque, ou, aliás, não posso dizer revogar, porque ou renuncias ou vives. Ok. Então, e não se pode renunciar e dizer que eu vou ser um verdadeiro sacerdote. Tá? Porque existe dentro da igreja certas normas e princípios que as pessoas, ao invés de pesquisar, vivem do ouvir dizer. Né? Pensei que, e se fosse? E recentemente ouviu-se muitos boatos, né, de que haveríamos de casar, que haveríamos de ter esposa, que o Papa estava a pensar e tal, e coisas, mas não. Né? Então, a igreja ainda conserva a tradição. E como lida com os desafios e as tentações? Eu sei que, como explicou, não foi imposto, decidiu seguir isso em função de algo que aconteceu e pronto, se entregou-se por completo a Cristo. Mas voltando na questão de que ainda continua sendo uma pessoa dotada de emoções, então como lida com os desafios, tentações? Isso acontece com todo mundo, não obstante ser padre, né? Como é que lida com essas situações? Porque é muito jovem. Eu acredito eu, quase 40. Claramente. Eu digo assim, quase 40. Sim, claramente, com todo o respeito, eu acredito que não obstante ser padre, pode ser assediado. Principalmente por ser muito jovem. Há quem infelizmente não respeita determinados princípios. Então, como é que lida com esses desafios, com as tentações e mais? Não há uma lição já estudada e pronta a ser aplicada no momento. É impossível. Cada situação é cada situação. Existem pessoas muito atrevidas, vamos assim dizer, direto, né? E tem outras pessoas mais reservadas. E outras pessoas que têm a capacidade, a coragem, eu podia dizer, de exprimir o que realmente sentem por mim. Por mensagem, uma chamada, pedem mesmo uma conversa e dizem o que lhe vai no coração. Eu sempre disse, dos 3 casos mais fortes que eu vivi, eu sempre disse, talvez seja pelo facto de eu ser sacerdote. Então veja-me como uma pessoa normal. Porque sempre se diz que o proibido atrai.
e como as pessoas sabem que nós vivemos a castidade, vivemos a pobreza, a Sim. obediência, temos uma vida muito restrita, não temos esse contacto frequente com outras pessoas e tudo, então talvez por aí, né, a atração cresça. Vem-nos no púlpito, nos tornam pessoas imaculadas, então talvez isso. Mas eu sempre procuro mostrar às pessoas que o melhor é ver-me como um irmão, como um amigo. Não é fácil, todas as vezes que cruzamos, todas as vezes que conversamos, todas as vezes que trocamos um olhar, eu fico mal, ok. Ok, e é também não procurar alimentar isto Sim. ou não aproveitar-se desta fragilidade desta irmã. Hum. Porque não quero aqui parecer que eu sou o perfeitão, tá? Mas é uma forma de dizer que estas tentações são, em alguns momentos, mais fortes do que as outras. Porque eu nunca tive, por exemplo, um momento que alguém me puxa no braço e me dá um beijo assim, né? Forçado. Nunca. E espero não viver isso. Mas já tive várias situações que eu chego no meio que tu até quase que sais. Porque que desperdício. Por quê? Né? E tu ficas assim, sem jeito. Recentemente, lá na minha paróquia, eu estou lá em São José de Nazaré, em São Bizangue, eu fui à festa de crisma de uma senhora de lá, da comunidade. E ela já tinha dito às filhas que viria um padre. Sim. Mas estavam à espera justamente de um padre. Mas quando se fala de um padre, digo assim, ironicamente, de um Sim. padre, de um tio, tá? De um tio de 50, quando vem mais chegar, não, mamãe, não é o padre. Sim, é o padre que eu vos disse que viria. Uau. Então, e todo mundo a comentar, chegou o padre e coisa. Eu quando sentei quase não conseguia comer, porque todo mundo, é o padre, é o padre. Né? Situações como estas, que são mais fáceis de ser, vamos assim dizer, como que possíveis de gerir, né? Geríveis, como se diz na gira atualmente, mais fáceis de gerir. Outras, né, assim, de um atrevimento assim, sem que te destabiliza, vamos assim dizer. Não? Há pessoas indelicadas, né? Mas é fácil, é possível gerir isso. Lá. Eu, por acaso, quando entrei ao perfil também, disse, meu Deus, tão Não jovem. foi ao meu Instagram, então. Não, tive contato com o perfil do Facebook, sim. Okay. E por acaso também estava à espera de encontrar um padre. Okay. É padre, mas o que nós estamos habituados a ver, né? Mas aí veio um momento que para servir a Cristo não importa a idade. Claro. Não precisa esperar completar 50, 60 anos para decidir dar a vida em prol do Evangelho. Para teres uma ideia, eu entrei aos 17 anos e me fiz padre aos 32. Uma longa caminhada. Já vão muitos anos. É comum o uso, isso tem levantado muitos assuntos. Existe um poder por detrás desses santos ou por detrás dessas imagens para serem usados, não sei se é o termo certo, invocados. Invocados, né? É. Invocados em orações pessoais, em intercessões e só para realçar, não estamos aqui a querer levantar assuntos não tão agradáveis. Nós respeitamos, né, e acreditamos que é importante para quem o faça. Quem não faz é só respeitar, porque isso tem levantado muitos assuntos. A católica usa imagens, idolatra e tudo mais. Não, vamos respeitar quem faz. Quem não faz, está tudo bem. Então, tenha bondade, Padre. Okay. É uma pergunta bem pertinente. Porque eu sempre digo que a palavra de Deus tem que ser contextualizada. Certo. Tá? A Bíblia nasceu no meio de um povo concreto, de uma cultura concreta, no momento exato. São poucos os dados da Bíblia não possíveis de serem datados, tá? Pela ordem cronológica da história. Então, sempre que se fala deste culto às imagens, é sempre bom nos apoiarmos na palavra de Deus e Sim. entendê-la bem. O povo falhou, o povo hebreu falhou e diminuiu a imagem de Deus, colocando-a num bezerro de ouro
organizaram-se, recolheram ouro, fizeram um bezerro. E Moisés havia saído, porque estava na montanha. E quando Deus vê aquela situação, chama Moisés e diz: o teu povo, já não diz o meu povo, estava chateado. Então, o teu povo trocou-me pela imagem de um animal que come feno. E lá Moisés desce a correr, ainda quebra as tábuas da lei e vai o povo para aquilo tudo, tenta vamos dizer, destruir a imagem e Deus dita a regra: não construas mais imagens. Certo. Tá? Então, isto porque o povo trouxe até Deus aquela imagem. Tá? Mas nós, cristãos católicos, quando temos a imagem de alguém, ela representa a uma pessoa que, fruto desse esforço humano, como diz Paulo, dessa luta entre o homem espiritual e o homem carnal, ela soube vencer. Porque os santos não nasceram santos. Tiveram que dominar a sua natureza. Tiveram que passar por muitos desafios, por muita rejeição até, tá? Por muitos sacrifícios. E hoje são essas pessoas que estão mais próximas de Deus, que são os nossos intercessores. Sabemos que o único, por excelência, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ninguém está acima dele. Tá? Mas temos aqueles que são mais próximos vamos assim dizer, a nossa cultura, a nossa história, e que podemos invocá-los pedindo que Deus, através destas pessoas, nos ajude. Nós temos a São João Paulo II, que a nossa geração conheceu, Santa Teresa de Calcutá, tá? Muito conhecida. Então, para que a santidade não fique naquele misticismo, naquele segredo, naquele mistério que ela tem, então, através destes homens, tá? Destes homens e mulheres que serviram a Deus com toda a sua vida, então, nesta imagem que eu tenho dele, às vezes tu podes até sentir como se ele estivesse ali a olhar nos olhos. É como ter a imagem de um pai, de uma mãe, de um amigo. Né? Então, alguém que para ti represente tudo o que é santidade, bondade, algo que traga paz. Então, o culto às imagens tem que ser um assunto muito bem avaliado, tá? Muito bem pensado, antes de qualquer crítica, antes de qualquer coisa. Porque eu sempre digo que a Bíblia tem que ser contextualizada. Certo. Existe alguma passagem bíblica que nos pode espelhar estas questões? Sede santos, Jesus diz, sede santos, ou sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Certo. A perfeição na vida humana traduz-se pela palavra santidade. Tá? Sede santos, porque o verdadeiro santo é Deus. Certo. Os homens tornam-se santos por terem aproximado-se profundamente, intimamente a Ele. É bom que as pessoas leiam a vida dos santos para perceber quem eles foram. Tá? Porque o santo pode ser tu, pode ser eu. Porque é incrível como tu te das conta, ao ver o corpo, ao estudar a biografia, algo assim, que tu dizes: uau, ele é alguém como eu. São João Paulo II esteve aqui em Angola. Tá? Santa Teresa de Calcutá também. Não, teve em Moçambique. Né? Mas é alguém que eu pude ver, que eu pude tocar. Hoje é um santo, está lá nos altares. Por isso também que a igreja tem a festa, por exemplo, no dia 1 de novembro. Festa de todos os santos. Quer dizer, aqueles que são conhecidos, os pouco conhecidos, os que nunca vão ao altar, mas que tiveram uma vida exemplar. É só nesse sentido que como é que eles puderam alcançar isso? Como é que eles alcançaram a santidade? Como é que eles puderam viver nesse mundo tão turbulento, tão corrompido, como dizia no princípio, né? Tão cheio de imoralidades, de coisas torpes? Como é que eles conseguiram alcançar isto? Então, se eles perceberam bem a mensagem do Evangelho, se eles souberam colocar bem em prática, amar ao próximo como a si mesmo, e hoje são tidos como santos, porque é todo um processo. A santidade é todo um processo. Tá? E hoje, se tens a imagem desse santo, não pense somente na imagem, mas na história de vida dele.
porque até para, vamos assim dizer, a proclamação de um santo é um processo longo e envolve pessoas de todos os ramos, não é só a igreja. Tem que se provar a santidade dessa pessoa. Tá? Então, aqui há um parênteses, por exemplo, um santo, até não ter realizado pelo menos 3 milagres, não é declarado santo. Ok. E os milagres têm que ser estudados por psicólogos, toda espécie de médicos para que se prove a veracidade deste milagre. Porque diz, tu vês um homem numa cama totalmente coberto de um câncer e na manhã seguinte ele está novo como uma criança. Então os médicos têm que estudar isso e só depois passar para a igreja. Então é todo um processo. Então, ter a imagem dessas pessoas chamadas de santos, amados como santos, não é desvirtuar, não é estar ao lado da palavra de Deus, pelo contrário. Nem é idolatrar, não é idolatria. Não. Invoca os santos porque por eles estarem mais próximo de Jesus com relação às pessoas que cá estão. Claro. No princípio dizia que a família pelo sorriso já se consegue perceber, é o pilar que considera mais importante. Vive com os familiares? É permitido que os padres vivam em casa dos familiares ou residem na igreja? Não. Vivemos em comunidade, só entre padres. Nós somos, na minha congregação, somos padres e irmãos. Quer dizer, ele é religioso, como eu, mas não celebra a missa, pronto. Mas temos os mesmos votos. Então nós vivemos em comunidade. Mas podem estar ir à casa dos familiares? Sim, férias, ficar algum tempo com a família, visitar, se estiveres na mesma província, pode ser, à vontade. O que é que diria para alguém que quer seguir os mesmos passos? Ou, que decidiu seguir a vida do sacerdócio? Ser padre, eu diria assim, não ter medo. E acima de tudo, aceitar cada desafio. Nada é fácil na vida. Nada. Como eu vos disse, foram perto de 15 anos de formação. Eu tive que... A minha primeira fase de formação foi cá, em Luanda, no Palanca. Primeiro ano de aspirantado, como nós chamamos. E estava ainda no ensino médio. Na altura, terminava-se com a 11ª. Depois fui para Dondo, Kwanza Norte. Lá eu fiquei doente, mas não sabia porquê. Mas afinal era ausência. Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe dos meus pais. E depois dali fui para Moçambique. 1 ano e 2 meses. Voltei novamente para o Palanca. Fiquei 3 anos a estudar a filosofia. De 2006 a 2008. 2009 a 2010 estive no Kwanza Sul, em Kalulu. Depois, em 2011, fiquei mais um tempo no Dondo, no Kwanza Norte. E em 2012 embarquei para a República Democrática do Congo, onde fiquei 4 anos e 7 meses. Então foram momentos, tive que aprender uma outra língua. Apesar de sermos todos africanos, mas temos muita diferença. Sim. E então estar pronto a aprender, pronto a perceber que a vocação não é dos outros, é tua. E que deves ter este sentido de pertença, este amor, essa radicalidade para com a vida. Tu tens de ser o primeiro a estar convencido do que queres. Por isso que as pessoas às vezes duvidam de nós. Parece que não quer, está aborrecido, está triste, está sempre qualquer... Tu, por exemplo, não podes imaginar que eu enterrei o meu pai há 1 mês. Tá? Nem parece. Não para transparecer alguma coisa ao podcast, não. É que há uma certeza em mim de que ele está bem. Eu acompanhei os 2 meses de sofrimento do meu pai. Eu estive lado a lado com ele. Eu fui o primeiro a vê-lo morto. Então, é tu perceberes que a vida que abraçaste é bem mais exigente do que tu imaginas. E há muita responsabilidade fora disso. Então é bom que as pessoas sintam que a vida sacerdotal é uma vida
também de muita convicção, tá? E de uma certeza de que é para Deus que estamos, o que nos consagramos, de que estamos ao serviço dele, estamos por ele, com ele e para ele. Então, não é só cantiga, não é só fazer missas de casamentos e coisas, é algo mais, é ser feliz e tornar as outras pessoas felizes. Porque só se transmite, só se dá o que se tem. Certo. Creio que compreender que não é o que se faça por emoção. E se calhar daí a queda de muitos, né? Porque não fazer realmente por ser o propósito de vida. Eu vi o padre Edilson, pronto, agora decidi também ser um padre e ser um padre jovem também. Vou decidir agora seguir esse caminho. A emoção pode ajudar em 2 minutos, depois tudo acaba. Não, é melhor a convicção. Convicção e compreensão de propósitos. O que diria para alguém que estivesse a passar por uma situação extremamente difícil, porque, pelo que nos contou, passou por episódios bem complicados, mas ainda assim está aqui com bastante sorriso no rosto. Creio que tem o testemunho ideal para falar para aqueles que se calhar estão a passar pela mesma situação ou irão passar, porque ninguém neste mundo está isento de passar por situações como essas. Então, o que diria para essas pessoas? Primeiramente, é impossível separar o Edilson padre do Edilson filho. Durante o meu pai eu tive 2 momentos em que eu me sentia sacerdote e em que eu me sentia filho. O filho precisou chorar em alguns momentos. O filho precisou sentir que ele já não está lá. Mas o sacerdote percebeu que tinha que reerguer-se para, vamos assim dizer, manter a minha família em pé. Porque, querendo ou não, todos eles olhavam para mim. Tá? Durante o óbito eu assumi a postura, vamos assim dizer, de irmão mais velho, mesmo não sendo. Que eles sabem, vamos dizer, a responsabilidade que eu tenho diante da sociedade como sacerdote. Então, o que é que eu posso dizer a alguém que esteja a passar por um momento difícil? Um momento de desespero. A esperança. Porque nada dura para sempre. E nada é impossível para quem crê. Amém. É necessário nós depositarmos a nossa confiança única e simplesmente em Deus. E podeis dizer, não, mas ele é padre, porque ele fala assim. Coloquem isso no meu lugar como filho. Eu sinto a ausência dele nesse momento como pai. Porque já não terei ninguém para chamar pai. O dia 10 de junho, daqui para frente, que era a data do aniversário do meu pai, continuará a ser, mas já não vai ser a mesma coisa. Né? O Natal, minha mãe faz anos dia 24 de dezembro. Eles viveram juntos 51 anos. Então eu chegar lá, ele já não está. Então é conservar essa certeza de que na dor, no sofrimento, na angústia, Deus está mais presente do que nós imaginamos. Jamais perder a esperança. E são com essas palavras que nós chegamos ao final. Enquanto há vida, há esperança. Não desista, independentemente da situação que esteja a passar. Confie em Deus que tudo vai ficar bem. E nós agradecemos, como sempre, os nossos parceiros. Hoje tivemos a Cuts Eventos a vestir-nos. Muito obrigada por esse look simples, lindo e maravilhoso. A maquiagem foi feita pela Eliud Osana. Pesquisem os seus perfis do Instagram e do Facebook. Eliud Osana, que é o ateliê de estética, Cuts acessórios. Para os looks poderão encontrar como esses ou diferentes e vão escolher o que mais enquadra-se à vossa personalidade. E hoje nós chegamos ao fim, mas gostaríamos de agradecer muito, Padre. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um momento muito bom. Foram esclarecidas muitas dúvidas. Foi um momento de aprendizado. Assim como eu, creio que as pessoas que nos estão a acompanhar aprenderam bastante consigo.
E desejamos tudo de bom para o Obrigado. seu ministério, que continue firme e forte em Cristo. Amém. Obrigado. Para ti e para a tua equipa. Tá? Muito obrigada.